Olá, saudações a todos. Nós estamos conversando sobre fenômenos abstêmios atípicos e agora nós vamos conversar sobre abstêmios por trauma. É um modelo de abstêmio, um modelo de abstinência que existe e que é muito comum. Tá? O raciocínio que eu quero é que seja feito da seguinte forma. Eu acho que todos nós já vimos pesquisas que dizem que, por exemplo, 70% dos filhos de alcoolistas desenvolvem adicção. E eu também já vi pesquisas que diziam que 30% dos filhos de alcoolistas desenvolviam adicção. Ou seja, varia, tá? Então depende da amostra, depende do local, do tempo da pesquisa, da droga de eleição e tudo mais, tá? Então existem várias variáveis que influenciam o resultado. Mas vamos deixar isso de lado. O que eu quero é a análise do resultado, mas não do resultado colhido ali naquele momento, e sim da outra parte do resultado, do que ficou oculto. Então veja só, se 70% dos filhos de alcoolistas desenvolvem alcoolismo, eu não estou dizendo que é essa a taxa, eu só estou dando um exemplo, tá? Exemplificando apenas. Se 70% desses filhos de alcoolistas desenvolvem o alcoolismo, quer dizer que 30% não desenvolve, certo? Em outras pesquisas, eles dizem, por exemplo, que 30% dos filhos de alcoolistas desenvolvem o alcoolismo. Então quer dizer que 70% não desenvolve. É nesses números, não no resultado que está expresso ali, mas no outro percentual que está oculto, que a gente analisa a abstinência. Não quer dizer, por exemplo, se 70% dos filhos de alcoolistas desenvolvem alcoolismo, não quer dizer que 30% está em abstinência. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que tem 30% que não desenvolveu o alcoolismo. Isso sim, tá? Porque está fora do resultado. Mas não quer dizer que estão em abstinência. Eles podem ser meros usuários abusivos, não necessariamente adictos, tá? Mas existe um percentual grande de pessoas que não desenvolveu. Então, o que eu quero apresentar para vocês são os abstêmios por trauma. E uma fonte que a gente pode extrair esses dados para ter mais ou menos uma noção de quantos existem, que é um número altíssimo, né? São essas pesquisas. A gente analisa a outra parte da pesquisa que gerou aquela lacuna, né? Se 70% dos filhos têm alcoolismo, os outros 30% não têm. Né? Se a pesquisa der um número muito baixo, quer dizer que tem um número muito alto que não teve o alcoolismo. Né? Então, veja, por que eles não tiveram alcoolismo? Nessa amostra, nesse resultado, a gente pode identificar inúmeras situações de filhos de alcoolistas ou de pessoas que faziam parte da família de um alcoolista que não desenvolveram a adicção por trauma, tá? Que trauma que foi esse? Foi o trauma de ver o seu ente querido se afundando com a adicção, com o consumo de álcool ou de drogas. Então, a pessoa que nasce nessa família e presencia todos os problemas, todo aquele fundo de poço, aquele conjunto de mazelas, de problemas que são causados pelo consumo abusivo de drogas ou de álcool, algumas dessas pessoas que conviveram com isso, elas tendem a nunca consumirem drogas ou álcool. Elas têm uma ojeriza ao consumo de drogas ou álcool. Elas se afastam completamente desse consumo de drogas ou álcool. Então essas pessoas, muitas delas, não são nem meros usuários. Tá? Eles são refratários a qualquer possibilidade da ideia de consumo. Tá? Então, esses são abstêmios, às vezes, em grande maioria, são abstêmios ainda que possuem aquela abstinência que a gente chama originária, que a gente nasce com essa abstinência, perde ela quando consome drogas ou álcool. Então, alguns desses abstêmios por trauma, eles ficam com a abstinência originária por toda a vida, devido aos traumas que eles passaram no seio da sua família, né, que possuía pessoas alcoolistas ou consumidoras de drogas, tá? Bom, esses abstêmios por trauma, basicamente, eles se dividem em dois grandes grupos, tá? Então, veja só, existem os abstêmios por trauma próprio
e os abstêmios por trauma de terceiros, tá? Então, o raciocínio que eu apresento é assim: existem abstêmios, daí eles podem ter sido mero usuários, usuário abusivo ou adicto, tanto faz, mas eles estão em abstinência por um grande trauma, tá? Eu conheço vários casos de consumidores de drogas, eu não gosto dessa expressão, mas de drogas pesadas, tá? Não gosto dessa expressão, mas tudo bem, vamos usá-la aqui apenas para exemplificar. Então, eu conheço várias situações de pessoas que usaram determinados tipos de drogas, que são consideradas pesadas, né? E que estão em abstinência porque elas viram situações extremamente traumatizantes, tá? E, e aquela situação, naquele momento, ela foi tão impactante que fez com que essa pessoa cessasse definitivamente o consumo de drogas ou álcool. Então, ela está em abstinência após esse trauma. Muitos desses abstêmios não estão em abstinência por trauma próprio, porque eles consumiram droga e viram determinada situação, se envolveram no acidente ou coisa parecida. Não é por causa disso. Normalmente, esses abstêmios por trauma estão em abstinência por trauma de terceiros, ou seja, são os filhos dos alcoolistas, os filhos de pais dependentes de drogas, que veem toda aquela situação, veem o pai às vezes agredir a mãe, aquelas violências domésticas, e se abstém completamente do uso. Tá? Esse conjunto de abstêmios por trauma de terceiros é o maior deles, né? Mas ainda existem os abstêmios por trauma próprio. A grande maioria dos abstêmios por trauma próprio, né, eles foram ou meros usuários ou usuários abusivos e daí se tornaram esses abstêmios. Nem sempre eles foram os adictos que se tornaram esses abstêmios. Porém, eu conheço adictos que se tornaram abstêmios, tá? Por trauma próprio, né? Então, eu conheço um caso que a pessoa viu uma outra sendo torturada, né? E aí, porque ela estava devendo para traficância, e aí aquela situação em si gerou um trauma tão grande, aquela situação, aquele fato que ela conviveu ali, aquele evento foi tão traumatizante para ela que ela cessou a adicção dela, tá? E ela era muito adicta a essa pessoa. E ela cessou completamente a adicção dela com aquele trauma. Ela mudou completamente de vida, tá? A partir dali, por óbvio, ela precisou realizar diversas outras mudanças na sua vida para conseguir manter-se em abstinência. Mas o trauma foi a base, digamos assim, que desencadeou todo esse processo de abstinência. Tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, nesse momento, porque a ideia da epistemologia é contaminar vocês com essas ideias para que vocês trabalhem com elas. Tá? Então eu vou cessar por aqui essa ideia dos abstêmios por trauma. Mas eu espero que vocês tenham pego essa ideia e consigam trabalhar com ela com maior profundidade, porque tem muito assunto aí interessante, mas aqui não é o local adequado para poder falar sobre isso nesse momento. Tá? Então, esses são os abstêmios por trauma. Eu considero um fenômeno abstêmio atípico. Tá? O mais importante que fica nisso é você interpretar a pesquisa. Aquela pesquisa que diz 70%, 60%, 50% dos filhos de alcoolistas são alcoolistas, quer dizer que existe uma percentagem que não é alcoolista. E por que não é? Por causa dos traumas, normalmente. Tá? Existem outros fatores, mas normalmente por causa dos traumas. Tá legal? Então era isso que eu queria conversar com vocês e o material vai estar disponível. Muito obrigado.